se a nossa esperança, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como a morte veio para um homem, Adão, o último Adão, veio ressurreição dos mortos. Veio. Não vai acontecer. Já veio. Pergunto para você, igreja: você já morreu? Você já ressuscitou? Você foi feito nova criatura? Cristo tornou a sua vida, e o seu maior prazer é viver para Ele, mesmo com tantos erros que ainda está em nossa natureza. Mas um desejo ardente, que queima o coração, é satisfazer a vontade daquele que te incluiu na morte dele e na ressurreição dele. Viver para Ele. Você tem esse desejo ardente que queima o coração? Queima o coração. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. É em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele desceu? Desceu. Jesus Cristo na sua morte, Ele desceu. E sabe o que aconteceu? Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando vi, revelação do Espírito Santo ao apóstolo João. Apocalipse 1, 17. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Está falando sobre João, o amado apóstolo, o amado discípulo do Senhor Jesus, João. Quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo o quê? Tem 365 não temas nas Escrituras. Cada dia o Senhor fala para mim e para você: não temas. Não temas. O que mais que ele disse? Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nem o diabo tem a chave da casa dele.
O nosso Senhor, quando Ele morreu, Ele foi até o inferno, pegou a chave do inferno, Ele venceu. A morte não podia retê-lo, porque a morte tem a ver com o pecado, e Jesus nunca pecou. Ele sempre foi o santo de Deus, nunca houve dolo, nunca houve intenções de pecar no nosso Senhor Jesus. E quando Ele foi o Cordeiro colocado à disposição para ser crucificado, incluir todos os pecadores nele, o Pai fez com que Ele passasse pelo controle de qualidade. Ele tinha que ser o Cordeiro aprovado, sem pecado nenhum, para poder incluir todos os pecadores no seu corpo na cruz. E você? Se ele tivesse cometido um pecadinho sequer, a morte o reteria. Ele não sairia da morte, ele não podia ressuscitar. É como Jonas, que ao peixe teve que vomitá-lo, porque Jonas não tinha nada a ver com o peixe, Jesus não tinha nada a ver com a morte. Por isso que tragada a morte pela vitória, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, e por isso que Ele nos faz mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Todos aqueles que experimentaram a sua pessoal morte, com a pessoa com letra maiúscula, o Filho com letra maiúscula do Deus Todo-Poderoso, nesse Cordeiro com letra gigantesca, o Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno, e Ele nos incluiu em toda esta obra vitoriosa, porque Ele habita em mim e em você. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Não se pressiona de eu gritar, viu, irmão? Eu me sinto bem assim quando estou falando. É assim que eu me sinto melhor. Lucas 24. Lucas 24, 4. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, Maria Madalena e outra Maria. Aconteceu que perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Tem outros evangelistas que falam que apareceu um varão. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. O que esses varões de vestes resplandecentes disseram para essas mulheres? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Lembra que Ele falou sobre esse assunto com vocês. Ele falou que ia para Jerusalém, ia padecer na mão dos anciãos, dos sacerdotes. Ele ia ser cuspido, chutado, desprezado, julgado, condenado. Ele iria morrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar vitoriosamente. Ele falou sobre esse assunto. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Ele falou sobre esses assuntos com vocês, e com os discípulos, com os apóstolos. Ele falou. Vocês não lembram disso? Então se lembraram das suas palavras.
Senhor Jesus Cristo não pega ninguém de surpresa, irmão. Não pega ninguém de surpresa. Ele fala, Ele avisa, chama a nossa atenção. Ele promete. Só que muitas vezes os nossos ouvidos não estão abertos para ouvir a voz do Espírito que diz às igrejas. O Senhor fala para a gente aquilo que é pecado. Ele fala que isto, você vai ter alegria nisto, naquilo. Você não vai ter alegria nisto, naquilo, meu filho. Mas a gente não tem ouvidos para ouvir. Aí esquece. Olha uma coisa linda como essa. Os varões chamando a atenção das mulheres. Ele falou sobre esse assunto com vocês. Vocês não estão lembrando? Não estão lembrados? Aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, conversando sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém, depois da morte do Senhor. Eles conversando sobre esses últimos assuntos. E chega alguém, encosta neles e pergunta para eles sobre o que eles estão falando. E aí aqueles 2 discípulos, Cleopas e outro, não fala o nome. Nós estamos falando, você não sabe dos últimos acontecimentos? Falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, que tinha sido julgado, condenado, morto. Mas ele disse que no 3º dia iria ressuscitar. Aí o Senhor Jesus Cristo começa falando lá de Moisés, dos profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Mas o Senhor correu os profetas todos, Malaquias, Miqueias, Ageu, todos eles falaram a respeito de Jesus. Mas Ele era a realidade que estava ali com eles. Aí quando chegaram no lugar, falamos, vamos chegar aqui até a aldeia, vamos comer? Vamos. No partir do pão, na oração, eles reconheceram o Senhor. O Senhor tinha algo especial, maneira especial de tocar nas coisas, de fazer as coisas. É isso que Ele espera de mim, de você, a nova criatura, no tocar de forma diferente do mundo. Não somos mais do mundo, irmão. No falar, nos relacionamentos, nós. Quando o Senhor Jesus Cristo foi identificado, Ele desapareceu. Cleopas falou para o amigo dele. Meu coração queimava quando ele começou a falar dos profetas. Ele começou a falar das profecias a respeito dele. Queimava meu coração. Aí o outro disse, o meu também estava queimando quando ele falava a respeito de Jesus. Ai, irmãos, quantas vezes a gente fala de Jesus, a pessoa fica olhando assim, parece que está falando de alguma coisa. Nós temos que orar, Senhor, toca-me. Toca-me. Toca-me, Senhor. A experiência daqueles 2 discípulos deve ser a nossa experiência diária. Queimar. Queimar. Queimar e joelho no chão, arrependido quando a gente peca. Quebrantado, arrependido, porque estamos ferindo a santidade do Senhor.